Hoje o Edição Limitada está puro luxo. E para falar sobre o mundo premium, conversamos com o maior especialista no assunto. Você não pode perder. Seu nome virou praticamente sinônimo de luxo no Brasil. À frente da MCF Consultoria, ele virou referência nesse mercado. Hoje você vai conhecer Carlos Ferreirinha, uma edição limitada. Ferreirinha, o que o levou a se tornar um especialista no mercado de luxo? Primeiro, obrigado por esse comentário, fico feliz com isso. Na verdade, são muitos anos trabalhando dentro dessa área. Eu trabalho com consumo de diferenciação, o consumo de luxo, o consumo premium há quase 20 anos da minha vida. Nesses últimos 12 anos com a MCF, nós fomos trilhando um caminho totalmente de inteligência, de especialização, de foco total no diálogo das marcas que conseguem alcançar um patamar de diferenciação muito forte. Então tem sido o resultado de muito foco, de muita disciplina, de muito esforço. Nós temos hoje na MCF um grupo de 35 profissionais que trabalham exclusivamente pensando a estratégia do luxo como uma vantagem competitiva. Então são 12 anos à frente da MCF e hoje quais são as principais atribuições da empresa? Nós temos 3 áreas de atuação muito claras. Uma área de consultoria estratégica, que é toda uma área de inteligência, onde nós trabalhamos com uma série de empresas e marcas em definição de projetos, em definição de produtos, lançamento de produtos, atualização de categorias, entrada de marcas internacionais no Brasil, movimentação de algumas marcas dentro do cenário brasileiro. Então nós temos aí todo um caminho de pensamento estratégico. Então é uma consultoria nos moldes tradicionais de consultorias, com esse nicho, com essa especialização na atividade do luxo. Uma área que é uma área que nós chamamos de Academia do Conhecimento, que é uma área onde nós traduzimos essa nossa especialização em técnicas. Então nós temos muito trabalho de treinamento, de desenvolvimento de mão de obra, de capacitação, de workshop de executivos. Inclusive, essa é uma área que a gente tem feito muitos trabalhos com uma série de segmentação. E uma terceira área, que é uma área que nós chamamos de uma área institucional, onde nós desenvolvemos a prática, a técnica em conteúdo. Então a gente realiza conferências, seminários, muitas palestras, muitos artigos escritos em diversos lugares do mundo e no Brasil, pesquisa que nós realizamos há quase 6 anos, a principal pesquisa do mercado brasileiro. Então a gente tem uma área de conhecimento, uma área de técnica, de desenvolvimento, de capacitação de mão de obra e uma área de reflexão estratégica. Eu vejo isso até porque dificilmente a gente te encontra aqui. Você está sempre viajando, sendo chamado para poder dar palestra em congressos, né, Ferreirinha? Mas me diz uma coisa, como que está o setor do luxo hoje no país? Quais são esses números? Olha, crescendo, na verdade o Brasil se tornou um dos principais mercados mundiais de crescimento. Nós ainda temos uma base pequena de desenvolvimento, que está em desenvolvimento, que está em expansão, mas nós temos ainda uma possibilidade muito grande para crescer, principalmente por um Brasil que antes era muito concentrado em São Paulo e que agora começa a entregar resultados importantes, onde entra inclusive Minas Gerais, Belo Horizonte, no cenário da atividade de luxo de uma forma muito mais interessante. Apesar do tamanho de Minas Gerais e a importância de Belo Horizonte, sempre foi mais discreto no consumo do luxo. Isso muda, da mesma forma que mudou o Norte, mudou o Nordeste, mudou o interior de São Paulo. Então nós temos agora uma série de novas regiões do Brasil que se expandem para uma possibilidade de consumo de luxo. Nós temos mantido uma taxa de crescimento que oscila entre 15% a 20%, chegando às vezes a 18% a 22%, que são uma taxa de crescimento absolutamente excelente. E nós estamos alcançando aí uma média de 30 bilhões de dólares de faturamento. As marcas internacionais, a gente viu nesses últimos 3 anos, grandes marcas entrando no mercado aqui brasileiro. Explica pra gente o porquê desse investimento aqui, às vezes com taxas e tributos e burocracias que você sabe que o nosso país tem, né? Olha, sem sombra de dúvida, o Brasil é um país muito difícil. Não é um Brasil para principiantes, né? O Brasil é um país para muito esforço, para muita realmente inteligência aplicada.
Eu diria o seguinte, primeiro que o Brasil acordou para uma possibilidade maior regional. O que antes era um país que dependia somente de um mercado, cresceu muito, e com essas novas regiões do Brasil que afloraram para consumo diferenciado, gera uma possibilidade de médio e longo prazo muito interessante. Esse é um principal ponto. O segundo é que o Brasil há muitos anos não entregava uma perspectiva de crescimento de longo prazo. E com essas possibilidades de perspectivas de longo prazo, as marcas de luxo, que são marcas que são muito acostumadas a fazer investimento no longo prazo, passassem a olhar o Brasil agora diretamente. E o terceiro ponto, o brasileiro se tornou consumidor global. O brasileiro viaja muito nesses últimos anos, e isso também acabou impactando as marcas lá fora por um consumo de brasileiro que eles não esperavam. Então passa a ser importante lidar com esse brasileiro no momento que ele está viajando e também no seu momento de consumo local. Então mudou o cenário do brasileiro, que está entusiasmado, consumindo fortemente lá fora, e o mercado brasileiro, que criou oportunidades de crescimento. Que você deve realmente esse investimento de grandes marcas no produto premium, platinum ou edição limitada? Ou edição limitada, esse é um dos grandes e principais exercícios das marcas de luxo, que é a possibilidade de realmente exercitar e impactar o consumidor pela edição limitada. Essas são empresas que tomaram a decisão de surpreender o consumidor desenvolvendo um produto que alcança o patamar do excepcional, o patamar total daquilo que poderia ser absolutamente incrível, seja na qualidade, na origem, na mão de obra, na matéria-prima, na tradição, na associação. Quando nós falamos de luxo, quando nós falamos dessas empresas, dessas marcas que alcançaram esse patamar, nós estamos falando do patamar total do excepcional. Não poderia ser mais do que isso, eles alcançam o total daquilo que um consumidor poderia entender. E são surpreendidos e encantados por isso e acabam entrando numa aventura emocional de consumo. O consumo do luxo não é um consumo é emoção. Exatamente. O consumo do luxo não é um consumo racional, ele é um consumo de desejo, ele é um consumo de vontade. Então ele é uma tomada de decisão emocional. Por isso que quando a edição limitada entra como um elemento de diferenciação, aumenta a equação do desejo. Agora, Ferreirinha, só para a gente finalizar, o produto, às vezes, muitas das vezes o produto é bom, mas e o serviço acompanha? O brasileiro aqui, enfim, as lojas vêm para cá, mas a mão de obra é brasileira, enfim. A gente está preparado para isso? Existe no mercado profissionais que realmente sabem trabalhar com esses clientes? Olha, eu diria o seguinte, eu acho que de forma geral nós brasileiros somos muito injustos com nós mesmos. As marcas precisam se adequar à realidade brasileira. As marcas não deveriam querer encontrar aqui no Brasil Paris, Nova York, Milão, porque nós não somos Paris, Nova York e Milão. Nós temos deficiências, nós temos dificuldades, mas também nós temos oportunidades. A mão de obra sabe trabalhar? Algumas sim, outras não. Agora, a mão de obra demanda no Brasil mais treinamento, mais atenção, mais cuidado, mais desenvolvimento. Mas uma vez ela bem treinada, ela entrega resultados ótimos. Nós temos experiências hoteleiras no Brasil hoje que são absolutamente surpreendentes. Nós temos operações gastronômicas no Brasil que são hoje surpreendentes, não somente pela alimentação, mas pelo serviço também. Então, o brasileiro, quando ele encontra o coeficiente adequado e apropriado de treinamento, de postura, de atitude, ele surpreende, porque nós temos um algo a mais que o mundo não tem. Nós gostamos de pessoas. Quando o brasileiro é bem treinado, ele tem um algo a mais. Ele gosta de lidar com o outro. O brasileiro gosta, né? Ele humaniza serviço. E isso é um fator de diferenciação muito grande. Sem dúvida, ainda mais nesse setor, né? Muito. Esse setor é onde isso acaba sendo muito mais relevante. Ótimo, Ferreirinha. Muito obrigada, viu? Você é uma edição limitada e fiquei muito feliz em tê-lo hoje no nosso programa. Eu te agradeço, foi um grande prazer, sucesso, boa sorte no programa que recém começou. Mas parabéns pelo trabalho aí desses últimos 6 meses, que tenha um período próspero para vocês. Parabéns. Antes de chamar outra matéria luxuosa, conheça essa loja feita para um cliente cada vez mais exigente. Ela fica no Shopping Cidade Jardim, um dos mais sofisticados de São Paulo, e oferece lanchas, aviões, helicópteros e outros brinquedos para poucos. A gente passeou bastante por São Paulo, pesquisamos vários ambientes, várias avenidas, corredores e tudo.
e a gente não achou nada que era do nosso gosto. Aí o shopping estava em final de construção, o proprietário do empreendimento, amigo nosso. Em primeiro lugar, oferecer um lugar confortável, tranquilo e com segurança para que as pessoas pudessem vir, olhar com calma, com tranquilidade o nosso bar, o nosso produto, fosse atendido num ambiente bem confortável e desfrutar dos happy hours e jantares que a gente faz aqui. E o shopping Cidade Jardim é um ambiente ideal para isso. Concebeu esse espaço aqui, são 1.000 metros quadrados, com 7 de pé direito, e que a laje poderia suportar o peso do barco de 5 toneladas. O guindaste, a gente consultou uma empresa especializada que fez o estudo e garantiu que o barco poderia ser colocado aqui, são 54 metros acima do nível da Marginal Pinheiros, e é uma logística complicada, mas foi possível. Então, diante disso, enquanto ele me cedeu o espaço, fui construindo o showroom, eu fiz um barco específico para que pudesse ser colocado aqui dentro do showroom. Demorou 15 minutos. Cerca de lá.